E aí pessoal, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho mais de energia, só que um tipo diferente, né? Como calcular algo que está relacionado com a massa. Falamos ali que um objeto caindo ou um menino escorregando não depende muito da massa, não depende na realidade da massa, mas depende da altura, da velocidade inicial e assim por diante. Só que agora nós vamos falar de algo que está relacionado com a massa do objeto, certo? Então vamos começar lá? Então a aula de hoje, aula de número 44, né? Então nós vamos ter quantidade de movimento, né? E essa quantidade de movimento ou momento linear pode ser chamado dos dois jeitos. Bom, habilidades, identificar os movimentos e suas formas, estabelecer definições relevantes a esses conteúdos. Reconhecer a lei da conservação dos movimentos como uma forma de representar grandezas. Então, aqui nós vamos falar da quantidade de movimento. Ou, como nós falamos aqui, né, momento linear. Então, se um automóvel e um caminhão com mesma velocidade de 80 km por hora colidirem frontalmente com o poste, o efeito dessa colisão é o mesmo para os dois veículos? Então você pensa, se eu tenho a mesma velocidade, só que nós falamos aquele momento lá anteriormente sobre energia cinética e energia potencial, né? Já falamos de trabalho, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, a relação entre elas. Só que lá nós vimos que se eu jogo um objeto para cima, depende da velocidade dele. Só que agora, olha só, lá a massa não influencia, tá? Lá tem a ver com a velocidade com a altura. Aqui nós estamos falando de um caminhão e de um carro. Um caminhão a 80 km por hora batendo num poste e um carro, será que é igual? Pensa aí você mesmo, só analisa. Poxa, espera aí, tá vindo um caminhão, bate, vem um carro, bate, será que acontece? Vamos ver um exemplo? Dá uma olhada aqui. Então, olha só, tá aí o exemplo. Bateu um carro e bateu um caminhão. Qual dos dois sofreu mais dano? É possível observar, lógico, né, que o carro representa mais dano e o poste está praticamente intacto. Agora, se você analisar no segundo caso, o caminhão, só que o poste quebrou e o caminhão sofreu até menos dano. Então também, mas aí também tem a ver com o material que é constituído, tarará, tarará, tudo isso tem a ver, lógico que tem a ver. Tudo isso tem a ver sim, mas quem levou mais dano foi o carro e o poste menos do que na segunda situação que o poste sofreu muito dano e o caminhão não sofreu tanto dano assim, né? Aí percebemos que o efeito dessa colisão será maior para o caminhão, pois ele tem maior massa. Aqui nós vamos falar de massa. Então, observe bem. Então, aqui, quantidade de movimento tem a ver com a massa, tá? Então, tomar cuidado. Quando se fala em qual conteúdo você está falando, qual é a sua referência do que nós estamos trabalhando, certo? Então, vamos voltar lá. Então, olha só, analisando os dois aí, viram e é possível perceber que o caminhão vai ter um maior, né, dano aí nesse efeito com o porte, né? O porte vai levar um dano maior quando é o caminhão. Agora, outro exemplo parecido, olha só. Vamos considerar agora dois veículos de mesma massa colidindo, parece até o mesmo carro, né? Parece que esse dono aí não está muito legal não, ele gosta de porte. Colidindo de frente com o porte. Um a 100 km por hora e o outro a 60 km por hora. Em qual deles o efeito da colisão será maior? Será que o de 60? Quanto menor a velocidade, menor a quantidade de movimento. Então tem a ver aqui, ó, quanto maior a velocidade, olha aqui o que aconteceu. Esse carro conseguiu quebrar o poste, mas olha o que aconteceu com o carro. O carro foi muito mais danificado. Então você tem que ver que aqui, ó, nessa região aqui, ó, o motor. Então geralmente o motor ele vai recuar, né? Os carros são feitos para que o motor vá para baixo. Por isso que são vendidos sem o peito de aço, né? Então pessoal, olha só, se você for comprar um carro hoje aqui, nós precisamos, que o pessoal fala, né, que é o protetor do cárter, né, que é o peito de aço do carro ali.
na nossa região é necessário, pois as ruas são muito esburacadas, tem buracos que quebram a roda, o carro sai arrastando, se não tiver aquela proteção, vai quebrar. E aquele material do motor, ele não é tão resistente, bateu, ele vai quebrar. Vai vazar todo o óleo do motor, você vai ter um prejuízo imenso. Então, aí as pessoas colocam esse protetor. Mas o ideal é que não tenha, porque numa colisão tem esses sistemas de segurança para que o motor saia, para que o motor vá para baixo, porque se ele entra dentro ali do carro, ele acaba esmagando o motorista e o passageiro da frente. Então essa é a ideia, tá? Vamos lá, continuando. A maioria dos carros são feitos para asfaltos perfeitos, né? Que não é o nosso caso em nenhuma cidade do Brasil praticamente. Então, o efeito lógico que vai ser do carro com maior velocidade, o choque vai ser maior e vai ter maior dano, né? Até para o poste aí. Nós estamos comparando tanto o carro quanto o poste, né? Agora, vemos, né, que o estrago será maior com o carro a 100 km por hora. Bom, após esse exemplo, podemos concluir que o estudo de certos fenômenos físicos requer análise de outra grandeza, na qual deve estar incluída a massa do corpo e sua velocidade vetorial. Então, olha só. Essa grandeza é denominada quantidade de movimento e vai ser representado pela letra Q, quantidade de movimento nesse assunto. Ou seja, o produto da massa de um corpo pela sua velocidade. Então, olha só, agora nós vamos falar de massa e velocidade. Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Trata-se, portanto, de uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade. Então, olha só, gente, o que acontece? Quantidade de movimento tem a ver com velocidade. Se um objeto está se movendo nessa direção, a quantidade de movimento eu vou calcular para lá. Se o objeto está se movendo naquela direção, eu vou colocar também, porque a velocidade é vetorial. Velocidade, aceleração, força é vetorial. Eu preciso de uma orientação, né, horizontal e o sentido, para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, subindo e descendo, tenho que ter isso. Nós falamos de vetores e tem que usar aqui, né? Vamos lá, continuando. Então, olha só o que fala, a grandeza é denominada quantidade de movimento, representado pela letra Q, maiúscula, ou seja, o produto da massa de um corpo pela sua velocidade. Trata-se, portanto, de uma grandeza vetorial, que possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, lembre, se o vetor velocidade está apontando para a direita, a quantidade de movimento é para a direita. E olha como é simples. Pensa numa equação fácil. Q é igual a m vezes v. Então, a quantidade de movimento é igual a m vezes v. Simples, simples assim. Bom, sua unidade de medidas. Isso aqui é importante. Olha só a unidade de medida. M é dado em quilograma. Velocidade em metros por segundo. Então, é quilograma, metros dividido por segundo. Está na unidade, está no Sistema Internacional de Unidades Medidas, tá? Não pode estar diferente. Professor, mas não está em quilogramas, está em toneladas. O que você vai fazer? Você vai transformar para quilograma. Professor, não está em metros, está em centímetros. Transforma para metro. Está em horas e minutos. Transforma para segundos. Sempre tem que transformar antes de começar a resolver. Beleza? Vamos continuar. Então, olha só. Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa 6 kg a uma velocidade de 4 metros por segundo? Olha só como é simples. Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa 6 kg a uma velocidade de 4 metros por segundo? Então, olha lá, Q é igual a M vezes V. Direto, né? Então, a quantidade de movimento é exatamente 6 vezes 4. 6 kg, 4 metros por segundo.
Portanto, eu vou ter que a quantidade de movimento é 24 kg metros por segundo, mas eu não tenho que fazer praticamente nada. Eu tive que transformar? Não, porque minha velocidade já está em metros por segundo. Ah, mas por acaso desce 72 km por hora. Então, pessoal, se está lá em 72 km por hora, vou dividir por 3,6 e vou achar o resultado em metros por segundo, 20 metros por segundo. Se é 36 km por hora, vai ser 10 metros por segundo. Então, você tem que transformar antes de resolver. Como já está tudo na unidade, eu não preciso perder tempo com isso, certo? Vamos continuar lá? Então, olha só, toda vez que tiver nas unidades, só resolve. Ah, professor, eu vou multiplicar. Pessoal, toda vez que for massa e velocidade, você multiplica. Ah, mas eu preciso dessa outra. Olha só, lembra lá daquela pirâmidezinha? Toda vez você pode fazer essa pirâmide. Ah, professor, para quê? Na realidade, nem gosto dessa pirâmide, né? Que tem gente que gosta muito de coisinha de... Ah, vamos um macete. Macete é para concurso, para você ir mais direto, mas você já tem que saber. Como assim, professor? Se você analisar o que está aqui em cima, certo? Por quê? O que está multiplicando fica embaixo, ó, M e V. Se eu quero achar o Q, se eu quero achar a letra Q, você cobre a letra Q, multiplica M vezes V, certo? Se eu quero achar a massa, eu cubro a massa, você vai cobrir a letra M e vai ficar Q dividido por V. Então, você já sabe que se você fosse resolver, seria M igual a Q sobre V, certo? Mas eu quero achar o V, professor. Não tem problema. Cobre o V, Q sobre M. É simples dessa forma, tá? É só para utilizar, para se organizar. Eu particularmente, pessoal, olha só, eu tenho uma dificuldade muito grande em simplificar demais as coisas, porque para mim já é simples de eu olhar. Se eu sei que Q é igual a M vezes V, se eu quero M, um vai ter que passar dividindo. Então, o que eu passo dividindo? Ou a massa ou a velocidade. Para mim é assim. Mas se você quiser, eu não sou muito a favor de macete. Não gosto. Eu gosto do entender, eu gosto do entendimento, eu gosto de saber como manipular a equação. Que você vai conseguir como? Resolvendo exercício, beleza? Vamos lá, continuando. Então, olha só, exemplo 2. Uma partícula de massa 0,7 kg, que bom, né? Já está em quilogramas, possui num certo instante velocidade V. Lembra que velocidade a gente tem que saber a direção, vetorial, né? De 4 metros por segundo. Massa 0,7 e velocidade 4 metros por segundo. Direção horizontal, olha só, direção horizontal e sentido da direita para a esquerda, né? Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Olha o que ele quer saber. O módulo é o valor numérico. Como é que eu acho? Multiplicando a massa vezes o volume. Simples dessa forma. Vamos lá, professor, como assim? Simples. 0,7 é a massa, substituindo no lugar do M, e a velocidade 4 metros por segundo, não preciso transformar nada. Multiplicando, 2,8, que no caso, né, 7 vezes 4, 28. 0,7, 2,8. 2,8 kg metros por segundo. Então, achei a quantidade de movimento. Só que, além disso, ele quer saber a direção e o sentido da quantidade de movimento. A direção é a mesma da velocidade, isto é, também é horizontal. Já está falando aqui em cima, né? Sentido, a direção horizontal e o sentido também, gente. Da direita para a esquerda. Então, sentido da direita para a esquerda. A mesma da velocidade. Eu acho que vocês estão gostando. Está sendo uma coisa bem light, bem direta, bem tranquila. Nada fora do normal, nenhuma conta aqui absurda, né? Bom, exemplo 3. Uma partícula de massa 9 kg
apresenta, num certo instante, velocidade horizontal orientada da esquerda para a direita. Olha só. Horizontal, até colocar aqui, da esquerda para a direita. Com módulo igual a 2 metros por segundo, né? Módulo aí da velocidade, tá? Eu já sei a unidade, metros por segundo é velocidade. Determine as características de direção, intensidade e sentido da quantidade de movimento da partícula nesse instante. Então, olha só. Direção, intensidade e sentido. O que é intensidade? Quando fala módulo ou intensidade, é valor numérico. Então, vamos lá. 9 vezes 2, né? Porque é massa, a massa é 9 quilogramas e 2 metros por segundo. Então, eu vou ter uma quantidade de movimento 18 quilogramas metros por segundo. Então, cheguei no valor da quantidade de movimento. Mas a direção, a mesma da velocidade, a mesma da velocidade. Então, velocidade, a direção horizontal e o sentido lógico, né, da esquerda para a direita, assim como o da velocidade. Certo? Sempre. Então, pessoal, a quantidade de movimento ela é muito fácil de você fazer, porque toda vez que você pega um objeto, ele está se movendo dessa posição para cá, horizontal, certo? Na horizontal. Então, o que acontece? Se eu estou aqui da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, então eu sempre vou fazer isso. Ou, de acordo com vocês aí, né? Se vocês estão, acaba trocando, né? Mas se eu ficar de costa para vocês, eu disser assim, ó, pessoal, tá vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, o que acontece? A velocidade tem esse sentido, tem essa direção e tem esse sentido, a quantidade de movimento é a mesma. A mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Quantidade de movimento tem a mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Como calcula a quantidade de movimento? Simplesmente multiplicando a massa pela velocidade. Ah, professor, então quer dizer se eu tenho 9 kg e minha velocidade é 20 km por hora, eu só vou multiplicar. Poxa, gente, não faça isso. Você vai multiplicar, mas tem que estar na unidade correta. Se é 20 km por hora, transforma para metros por segundo, depois resolve, tá? Vamos lá, vamos continuar. Aqui já foram dados exercícios que já constam, né, para vocês aí, certinho. Então, continuando, né, para que um corpo de massa M, olha só, tenha quantidade de movimento, é necessário que o módulo da sua velocidade V não seja nulo. Então, teremos associado ao corpo uma energia mecânica. Tá vendo o que eu falei? Continua falando de energia e vai continuar. Então, está ele associado à energia mecânica. Olha aí, ó, um trem, né? Então, lembra, ó, para que um corpo de massa M tenha quantidade de movimento, para que que exista, é necessário que o módulo da sua velocidade não seja zero. Se for zero, não está se movendo. Se não está se movendo, não tem quantidade de movimento. Certo? Beleza. Então, aí é um trem, né? Se movendo. Se ele tem velocidade, lógico, aí foi tirada uma foto e você percebe aí que está borrada, que dá a ideia de velocidade, né? Ele está se movendo. Neste caso, a quantidade de movimento está associada apenas à energia cinética. Tá vendo? Então, apenas a energia cinética. Olha aqui, a quantidade de movimento, ela está associada com o quê? Olha aqui a diferença. Aqui é o movimento na horizontal, certo? De um trem, de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, de uma criança correndo. Tudo aí é quantidade de movimento. Aqui, sim, com energia cinética, né? Na horizontal. Quando eu tenho altura, já neste caso, a quantidade de movimento está associada à energia cinética e à energia potencial gravitacional. Por quê? Ele pula de uma altura, está ali parado, né? Quando ele pula, ele adquire velocidade aos poucos, né? E toda energia potencial vai se transformar em energia cinética. Quem nunca viu aqui, né?
Aqui a quantidade de movimento está associada à energia cinética e à energia potencial gravitacional e elástica. Aí você pensa, como assim? Por que tem as três? Pessoal, se você vai pular de bug jump, né? Você está ali, segurou, aí você vai pular, você está parado em relação ao movimento vertical. Quando você pula, você começa a cair. Então, aqui em cima você tem energia potencial. Quando você pula, você tem energia cinética. Então, a energia potencial vai se transformando em cinética. Quando chega num certo ponto, a corda elástica ela é acionada para reduzir sua velocidade. Então, toda aquela energia vai ser armazenada na mola, na corda elástica, vai ficar ali, vai parar, e o que ele vai fazer? Ele vai voltar, né? Porque se você pula com uma corda, tem uma tribo, eu acho que na África, que eles pulam com uma corda, lá tem um ritual deles, mas é muito perigoso, porque até como o popular fala, né? Vai destroncar você todinho, você vai pular com uma corda, na hora que puxar, o que acontece? Todas as suas articulações, onde estiver amarrado, vai deslocar. É arriscado mesmo arrancar um membro, se estiver amarrado nas pernas, pode danificar, machucar feio as costas, a perna, joelho, tudo que você pensar. Por isso que tem essa elasticidade, que é para amortecer esse impacto, né, que você vai sentir. E lembrando, tá, gente, esportes radicais tem que ser todo tempo feito manutenção. Já existem casos aí que a pessoa acaba vindo a óbito por acidentes, porque tem que olhar, tem que ver se está tudo certinho, ter ideia, né? Poxa, eu vou pular, vou ter uma velocidade muito grande, tem que amortecer, mesmo que eu caia na água, eu vou me machucar muito. Então, sempre ter esses cuidados, tá? Vamos lá. Então, quando for pensar em esporte radical, pense muitas vezes. Exemplo 4. Uma bola de massa 0,8 kg e velocidade de 20 metros por segundo choca-se com o muro e retorna, mantendo o módulo de sua velocidade, com a mesma velocidade. Calcule os valores da quantidade de movimento e da energia cinética, quantidade de movimento e energia cinética da bola, antes e depois do choque com o muro. Então vamos lá. Antes do choque, massa e velocidade da bola. Chocou. 0,8 vezes 20, massa vezes a velocidade. 0,8 vezes 20 dá 16, né? Se fosse 8, dava 160. Como é 0,8, dá 16 quilograma metros por segundo. Energia cinética. Qual é a energia cinética? mv ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado, 0,8 é a massa. Eleva ao quadrado, 20 dá 400, multiplica por 0,8, 320, divide por 2, 160 joules. Então, energia cinética, 160 joules. Isso antes do choque, certo? Então, aí foi o impacto, né? Aí vai ter o impacto. Pá! Agora está voltando. Após o choque. Olha só, aqui está na mesma direção que o movimento que eu estava falando, né? Está indo em contra a parede. Agora, quando está voltando da parede, após o choque. Como o sentido do movimento se inverteu com o choque, a velocidade da bola passa a ser menos 2. Ah, professor, por que menos 2? Quando foi com uma velocidade. Quando voltou com outra velocidade. Então, aqui na realidade não é menos 2, né? Menos 20 metros por segundo. Então, eu vou ter menos 20, tá? Desconsidere isso aqui, não é 2. Opa, não é 2 não, é menos 20, tá? Menos 20 metros por segundo. Então, a velocidade é negativa. Então, como eu tenho aí menos 20 metros por segundo, eu vou fazer a mesma conta. Como assim? Só vou mudar o sinal. Então, minha quantidade de movimento agora é negativa. Significa o quê? Se eu estou vendo que a minha quantidade de movimento é negativa, eu tenho logo que perceber que a massa nunca vai ser negativa.
Não existe massa negativa. Como que eu vou ter menos 2 quilos? Você pode emagrecer, mas você não tem menos 2, você tem certa massa. Então, quando muda, você já sabe que está relacionado com o quê? Está relacionado com a velocidade. Então, velocidade negativa está voltando, velocidade positiva está indo. Indo para onde? No sentido que você escolheu positivo. Se o positivo é para a direita, beleza, velocidade positiva. Se o seu positivo é para a esquerda, você colocou, convencionalmente, né, gente, vamos usar direita, positivo, para cima, para ficar mais fácil, né, para ter um entendimento melhor. Então, vamos continuar lá. Se o resultado é negativo, significa que a velocidade é contrária ao sentido positivo. E energia cinética? Pessoal, olha só, velocidade, como só muda o sinal da velocidade, e a velocidade está elevada ao quadrado, eu não preciso me preocupar, porque todo número elevado ao quadrado é positivo o resultado. Então, eu vou chegar nos mesmos 160. Então, a minha energia cinética, independente da direção, eu não me importo, porque não importa o sinal da velocidade. Mas, para a quantidade de movimento, aí sim eu vou ter que prestar muita atenção no sinal. Às vezes você acha um resultado, mas lá está mais 16 e menos 16. Só que a pergunta é, qual a quantidade de movimento na volta da bola? Aí você vai ter que saber que é menos 16, porque já bateu e voltou, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Conservação da quantidade de movimento. Choque, no caso, né? Colisão. A conservação da quantidade de movimento. Em qualquer choque entre dois ou mais corpos, se considerarmos o sistema composto apenas por eles, portanto, sem a existência de forças externas ao sistema, haverá sempre a conservação da quantidade de movimento. Isso é quase impossível, né, gente? Mas aqui, com a gente, né, o que acontece? Dificilmente você vai ter um sistema isolado de forças, é quase impossível. Mas, dentro de laboratório, você consegue, tenta, né, fazer de todas as formas possíveis para fazer isso. Por quê? Para calcular quando está perdendo é que é a parte difícil, entendeu? É o caos, né? Não tem como você, eu vou deixar aqui e vou desconsiderar atrito de... Não, tem coisa que não tem como desconsiderar. O que você faz? Você consegue colocar numa situação, eliminar o máximo possível para ter um resultado mais próximo do que você deseja, né? Então, vamos lá, continuando. Mas dizer que não existe, não, né? A gente está considerando. No entanto, diferentes situações podem ocorrer. Choque perfeitamente inelástico. Dois corpos se chocam e continuam o movimento unidos. Como assim? Olha aí. Uma colisão perfeitamente inelástica entre dois corpos de massas iguais. Eu tinha uma velocidade V, 10 metros por segundo, quando bate, vai para 5. A massa dobrou, a velocidade diminuiu, pela metade aí no caso, né? Pá! E continuou o movimento. Colado, né? Então, ó, choque perfeitamente inelástico. Dois corpos, bateu e continuou. Geralmente bate, empurra o da frente, né? O de trás reduz a velocidade e o da frente adquire velocidade, né? Então, pessoal, olha só. O que acontece? O objeto vem e bate no outro. Geralmente, dificilmente você vai ter coladinho. Geralmente vai ter o quê? Vai ter um que ele vai vir, bater, ele vai reduzir a velocidade e o outro vai adquirir, esse aqui vai mais devagar. Exemplo, bola de sinuca, você percebe isso, que elas são bem rígidas, né? Então, quando você bate, dependendo com o efeito que você coloca, uma fica perfeitamente parada e a outra adquire totalmente velocidade. Se você bate com um certo efeito, ela acompanha a outra. Então, aí também dá para pensar um pouquinho ali num joguinho de sinuca, né? Vamos lá, continuando. Então, choque perfeitamente inelástico. Eles se juntam e continuam. Neste caso, embora a quantidade de movimento se conserve, existe uma significativa perda de energia cinética do sistema. Lógico, né? A velocidade tem que diminuir se a massa está aumentando. Choque perfeitamente elástico. O que acontece?
Não ocorre deformações permanentes nos corpos ao se chocarem. Não ocorre colisão elástica entre massas iguais. Ó. Bateu, a velocidade é transmitida de um para o outro. Né? Um para e o outro continua com a mesma velocidade. Tá vendo? Anterior, batia e continuava junto. Pá! Metade da velocidade. Agora, bate e o outro que permanece, só que olha só, a velocidade não diminui, continua a mesma velocidade no outro corpo. Neste caso, existe a conservação da quantidade de movimento, bem como da energia cinética do sistema, porque a velocidade não mudou, só mudou o corpo que estava se movendo. Certo? Colisões perfeitamente elásticas ocorrem apenas se não houver conversão de energia cinética em outras formas, né, como calor e ruído. O som mesmo, se você pensar. E, portanto, elas não são partes das nossas experiências cotidianas, tá vendo? Não tem como. Isso aqui é quase impossível, né? Porque qualquer objeto que se choca emite som e ele vai perdendo energia. E também aquece com o impacto, né? Isso aí é certeza. Enquanto a radiação de corpo negro não escapa de um sistema, os átomos em agitação térmica experimentam essencialmente colisões elásticas. Na medida, os átomos ricocheteiam entre si, mantendo a mesma energia cinética. Depois de cada colisão, né, não perde, né, continua todo o tempo se movendo. Aqui os átomos de hélio à temperatura ambiente se mostram retardados 2 trilhões de vezes. Né? 5 átomos estão coloridos de vermelho para facilitar o acompanhamento do movimento. Então, 5 átomos se movendo ali, representados, só que eles continuam se movendo todo o tempo, com a mesma quantidade de movimento. Um transfere para o outro, né? Existe ainda os choques parcialmente elásticos, que abrangem toda a gama de possibilidades entre os extremos do choque elástico e do inelástico. Então, ó, coeficiente de restituição. Para o estudo dos choques, definimos o conceito de coeficiente de restituição como uma grandeza adimensional. O que é adimensional? Não tem unidade de medida, né? Que relaciona as velocidades dos corpos envolvidos imediatamente antes e após a colisão. Quando fala dimensional, não tem dimensões, né? Não tem unidade de medida. Bom, por meio do coeficiente de restituição, podemos entender se houve conservação total ou parcial da energia cinética e até se ela foi totalmente dissipada. Então, é como foi falado, né? Se vai perder totalmente, se vai manter uma parte ou não. Bom, a definição do coeficiente de restituição E. O coeficiente de restituição é definido como a razão entre a velocidade relativa de aproximação imediatamente antes da colisão e a velocidade relativa de afastamento imediatamente após. É praticamente ele bateu e foi, pronto. É naquele momento ali que você vai fazer essa relação. Então, olha só. Então, quando se fala de coeficiente de restituição, está falando o quê? Vem aqui, nesse momento vai chegar, velocidade bateu, e quando está saindo, é aquele aproximação mínima, bateu e quando começa a sair. Essas velocidades que vão me interessar, certo? Vamos continuar lá. É bem no choque, né? Então, a velocidade real de afastamento dividido pela velocidade real de aproximação, você vai ter aí o coeficiente de restituição. Então, quando se fala de afastamento pela aproximação, porque o valor total 100% é da aproximação, quando chega. E o afastamento, ele vai te dizer quantos por cento, se está com 90% da velocidade, 80%. Então, pessoal, quando você pega uma parte e divide pelo total, você pega uma parte e divide por 100%. Então, isso aí vai te dar a relação. Quantos por cento eu perdi? Ah, eu perdi 10% de velocidade, eu perdi 10% de energia.
20%, 40%, entendeu? Então, quando você pega uma parte e divide pelo total, você tem a porcentagem daquilo. Beleza? Vamos continuar lá. Então, olha só. Coeficiente de restituição. Velocidade do corpo B após a colisão. Velocidade do corpo A após a colisão. Dois corpos, né? Porque tem dois aí, eu tenho que saber a colisão entre eles, né? Então, velocidade do corpo A antes da colisão e do corpo B também. Certo? Aí, o que você tem? A velocidade de B menos a de A, por quê? O de A vai atingir, né? Aí, o de B vai se mover, né? Então, velocidade do corpo B após a colisão menos a do corpo A. E antes, a velocidade do A antes da colisão menos a do B. Que, com certeza, a velocidade de A vai ser bem maior do que a de B, porque B vai levar o choque, né? O A está se movendo, e depois o B vai se mover em relação a A. Então, é por isso que é VB menos VA, e embaixo é VA menos VB. Uma colisão perfeitamente elástica ocorre quando há uma conservação total da energia cinética. Ela é perfeitamente elástica. Ela recebe e devolve essa energia total para o outro corpo, né? A velocidade relativa de aproximação e de afastamento dos corpos que sofrem a colisão, neste caso, possuem o mesmo valor. Portanto, o coeficiente de restituição é 1. Por quê? Toda energia que recebeu, toda velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Toda. Vai receber e vai continuar com a mesma velocidade que tinha. Já em uma colisão parcialmente elástica, onde há uma perda parcial de energia cinética, dissipada principalmente pelo som e calor, gerados no momento da colisão, do impacto, a velocidade relativa de aproximação será maior que a velocidade relativa de afastamento. Então, o valor do coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1, com certeza, porque perde só uma parte. E para fechar, mais uma colisão inelástica, onde o corpo, após sofrerem a colisão, permanecem juntos, não terá velocidade relativa de afastamento. E então o coeficiente de restituição será nulo. Nesse tipo de colisão, a perda máxima de energia, né? Então perde totalmente. Então, aqui uma tabelinha, né? Tipo de colisão, elástica, parcialmente elástica e inelástica. Energia cinética completamente conservada na elástica, né? Parcialmente elástica e dissipação máxima na inelástica. Aqui toda a energia conservada, lógico, só é transformada de uma forma em outra. Totalmente elástica, 100% é mantida. Aqui é dissipado uma parte e aqui é dissipado totalmente. Então, beleza aí. Pessoal, tranquilo então? A aula continua.